Fala rapaziada, tava aqui pensando sobre esse jogo de ontem, Vasco e Goiás aí pela Copa do Brasil. Mais uma derrota, mais uma partida vergonhosa do time do Vasco, um time que não consegue mesmo apresentar nenhum tipo de evolução, fica bem complicado. E aí eu tava tentando aqui pensar qual o motivo de todo esse futebol mal jogado, de toda essa vergonha que o Vasco tem mostrado aí para seus torcedores e para o Brasil todo, né? E não me vem outra coisa na cabeça a não ser o presidente aí em exercício, Dr. Alexandre Campelo, um homem que é difícil, para mim é muito difícil acreditar que ele realmente seja vascaíno. Sabe, é muito difícil, é muito complicado você achar que uma pessoa que consegue causar todo esse estrago, uma pessoa que consegue causar toda essa desgraça num clube de futebol, torça para essa instituição. É um cara que usurpou o poder, ele fez questão de tirar da mão dos torcedores a escolha de quem representaria a instituição que a gente tanto ama. E não fosse tão ruim, né? A coisa piora quando você vê que o usurpador do cargo da presidência é um cara que não tem a menor competência para poder exercer a função. Um cara que não consegue, ele não tem nenhum tipo de jogada, seja na própria política do Vasco. O cara tá abandonado, pedindo favor a um monte de euriquista, um monte de gente que ajudou a destruir o Vasco. Ele não tem nenhum tipo de apelo com a torcida. Tem meia dúzia de torcedor babaca que fizeram ontem em São Januário aquele vexame, brigando. É impossível acreditar que alguém consiga brigar para defender o Campelo. Tem que ser muito vendido, muito vira-lata para poder fazer isso, sabe? E ele não tem nenhum tipo de... Ele não consegue usar a marca do Vasco. O Vasco conseguiu 180 mil sócios ano passado. Ele não consegue fazer esse dinheiro do sócio torcedor se transformar na quitação de dívida, na manutenção dos salários, sabe? Acabou de antecipar a premiação da Copa do Brasil para pagar o salário dos jogadores e não pagou todo mundo. É muito complicado, ele não consegue usar a marca do Vasco. 180 mil sócios o Vasco conseguiu ano passado. Não conseguiu trazer nenhum reforço, nenhum patrocínio de peso. Nada que ajudasse realmente a sanar as dívidas do Vasco. Aí me deu uma entrevista pro Ricardo Rocha, no canal do Ricardo Rocha, dizendo que o Vasco precisava de um abono de 200 milhões de reais para ele poder equacionar as dívidas e manter o salário em dia. Brincadeira, né, Campelo? Brincadeira que você está fazendo com o clube. Brincadeira a gente ter que ouvir, não bastasse a gente ter que ouvir piada dos outros dos torcedores rivais, dos outros times. O Vasco tem menos gol no ano do que o Nenê. O Nenê, com 38 anos, tem mais gols no ano do que toda a equipe do Vasco. Toda a equipe do Vasco. Contratou o Abel para dirigir o time, para poder ser um treinador de costas largas, igual o Luxemburgo foi, para poder segurar a bronca. E agora vai estar fazendo uma dívida milionária, porque o Abel, uma hora ou outra, ele vai ter que cair. E ele caindo, sendo rescindido o contrato dele, é mais uma grana que o Vasco vai dever. E ele não vai pedir o chapéu, ele não é burro. É o fim da carreira do Abel, ele não vai pedir demissão no último emprego. Entendeu? E se demitir agora com trabalho em curso, o que vai fazer? Vai botar quem? Qual é o planejamento que esse sujeito tem para a equipe do Vasco? Qual era o plano dele ao usurpar o poder, a tirar o direito da escolha do torcedor? Ao dar um golpe no Júlio nas vésperas da eleição, se juntar com o Eurico, que ele tanto falou mal durante a candidatura, sabe? Então, tipo assim, na minha cabeça, o maior culpado não é o Ribamar, gente. O Ribamar não tem culpa, ele é ruim. Entendeu? A culpa é do Abel que escala o Ribamar? É a culpa do Abel que escala o Ribamar. Mas a culpa pior é do Campelo, que contratou o Ribamar. É do Campelo que manteve o Ribamar. Do Campelo que contratou o Abel. Do Campelo que não tem peito para mandar o Abel embora. Do Campelo que não consegue pagar sequer o salário do Ribamar. De um cara que contrata um jogador que custa 300 pau por mês, o Bruno César, que está encostado. Que recebe 300 pau por mês. Porque ninguém recebe. Entendeu? E aí
você fala assim, pô, mas aí tem que cobrar os caras, pô, os caras não recebem, cara. Os caras não recebem, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser chacota, mas os caras não recebem, não tem motivação. Entendeu? Então, o Vasco está abandonado. A única coisa que sustenta o Vasco hoje é a torcida do Vasco. Somos nós que em plena quinta-feira senta em frente à TV, vai ao estádio, apoia, bota 18 mil em São Januário para ver o Vasco perder de 1-0 para o Goiás na Copa do Brasil, que é a competição que poderia dar um refúgio ali, um alívio financeiro para o Vasco, e agora vai ter que buscar a classificação fora, lá no Serra Dourada contra o Goiás, um estádio que o Vasco, eu não me lembro de ter visto o Vasco ganhar lá, entendeu? E a gente está falando do Goiás, com todo respeito ao Goiás, está na Série A, tudo bem, fez um ano muito bom ano passado, mas é o Goiás, né, gente? Goiás, né? Então é muito complicado. Eu acho que o verdadeiro culpado e talvez o único culpado assim, de verdade assim, por tomar as decisões e que está agora abandonado, com razão, porque ninguém vai querer manchar o nome dentro do Vasco com esse cara. O doutor Alexandre Campelo aí, vai voltar a operar, doutor. Larga o Vasco, pelo amor de Deus. É só mais um desabafo aí, porque tá difícil a gente falar de coisa boa. Falou? Saudações vascaínas aí, dias melhores estão por vir. Valeu!